E se essa fase que você estiver vivendo não é por acaso? E se Deus está te colocando essas dificuldades, esses problemas, está fazendo com que às vezes projetos, tentativas não acabem dando certo? E se fosse Deus planejando tudo isso, meio que para dar errado, para depois lá na frente dar certo? Mas não vai dar certo da forma como você gostaria, mas da forma como Deus gostaria. E ao mesmo tempo, eu posso citar a minha história como exemplo. Muitas coisas que eu tentei, principalmente no começo deste ano, que diversos projetos, diversas tentativas de negócios que acabou não fluindo, acabou não sendo do jeito que eu esperava. Tentei fazer de um jeito, meio que de um jeito A, e eu percebi que Deus, na verdade, queria que eu fizesse do jeito B. E foi só no momento que eu comecei a agir a partir do jeito que ele gostaria, no jeito B, então que as coisas começaram a fazer mais sentido, começaram a ter uma paz interior dentro de mim e que as coisas finalmente começaram a desenrolar. Ainda, é claro, eu quero obter resultados melhores, com certeza, mas é por isso que eu ainda continuo persistindo, continuo batalhando. Mas antes, o caminho A era doloroso, era sofrido, e o caminho B é de paz, é de alegria, de felicidade, por aquilo que eu estou fazendo de diferente. Então, da mesma forma, às vezes pode ser com você, e aqui nesse vídeo eu quero te passar essa visão. Mas a gente primeiro precisa tentar entender essa situação que está passando e tentar mudar o jeito de pensar dela. Essa situação que você está passando não é castigo, não é punição da parte de Deus, é preparo, é tempo que Ele quer construir com você para se fortalecer diante dele, mas também preparar você, o seu caráter, a sua pessoa, o seu ser, para chegar no nível que Deus gostaria que você chegasse. Então, não pense como forma de castigo, pense como forma de preparo. E durante esse preparo, da nossa parte, é fazer o que Deus quer, ou tentar pelo menos fazer o que Deus quer, tentar seguir a vontade dele. A gente vai, sim, errar, falhar, e tudo bem. O importante é a gente continuar tentando, continuar se aproximando de Deus, continuar perguntando o que ele gostaria de que a gente fizesse, e tentar, assim, alinhar-se com o propósito, com a vontade de Deus nas nossas vidas. Mas eu sei que aquilo que talvez você esteja passando por agora não é fácil de suportar, não é fácil de conseguir aguentar. Realmente não é fácil. Há momentos na nossa vida que a gente às vezes só queria talvez largar e desistir, parar de tentar aquilo, voltar às vezes para a vida passada, porque antes aquilo que você estava vivendo era melhor do que você está vivendo hoje. Realmente esses momentos, às vezes, que conturbem a nossa mente, que dá meio que ali uma insegurança em nós e acabamos que ficamos balançando na rede, na corda, perguntando se realmente isso é bom, se realmente isso vai valer a pena, se isso realmente é aquilo que Deus quer construir na minha vida, sabe? E aí você fica questionando, será que Deus realmente é comigo? Deus sempre esteve ao meu lado? Por que tanta dor? Por que tanta batalha? Por que tanta guerra e sofrimento? Não faz sentido se eu sou um filho, filha dele, não é? E sim, esses questionamentos, de certa forma, são válidos, são justificáveis, mas da nossa parte, mesmo que a gente seja doloroso, mesmo que a gente seja sofrido, e mesmo que a gente também às vezes tenha questionamentos e reclamações e murmurações, ainda assim a gente tem que compreender, entender que Deus, ele sabe de muito mais do que a gente, e ele sabe o que vai ser melhor para a gente. Então hoje você pode tentar enxergar como uma forma de que você não vai exatamente passar por essa tribulação para receber alguma coisa lá na frente. Tente enxergar essas dificuldades, essa situação que você está vivendo, em algo que você está sendo preparado e moldado para se transformar, para ser uma pessoa na qual Deus quer que você seja. E aí sim, este novo ser, esta nova pessoa, vai receber aquilo que Deus quer te dar. Porque se está tendo todos esses problemas, tendo todas essas dificuldades, é porque Ele te ama. Ele te ama, Ele te quer. Ele quer também fazer uma história contigo, e para fazer uma história contigo, Ele precisa mudar todo o seu ser, toda a sua pessoa, para depois, assim, então, você receber tudo aquilo que Deus te prometeu. Seja, às vezes, por palavras que Ele te falou, seja na Bíblia, enfim, tudo que é da vontade dele vai acontecer. Só que da nossa parte precisamos também aguardar, ter tempo de deixar as coisas fluírem e acontecendo da maneira que é de acontecer. Então, quando seguimos a nossa vida, o nosso percurso, o nosso caminho, as coisas vão acontecendo, vão se desenrolando e Deus vai cumprindo tudo o que te prometeu.
porque a palavra dele é eterna, a palavra dele ele se cumpre. E aí, tudo o que você passou, todas as suas dificuldades, você vai olhar para trás e vai perceber o porquê você passou daquilo. Porque a pergunta que a gente deve fazer não é perguntar o porquê eu estou passando por isso, por que está sendo essa dificuldade, mas perguntar o que Deus está querendo fazer comigo. Então, se hoje você fazer talvez essa pergunta, talvez já consiga acalmar você, já consiga fazer com que você tente ficar com uma situação melhor, podemos assim dizer, do que colocar pensamentos negativos, pensamentos que não deveriam vir da parte de espiritual, da parte de Deus, né? Porque muitas das vezes a gente reclama, murmura, às vezes a gente quer duvidar e questionar Deus, que é o Criador, mas ele não é feito para ser questionado, podemos assim dizer, porque ele sabe de tudo. E já sabe também como vai ser a tua história, como a tua jornada, é por isso que ele te colocou nessa situação onde você está. Porque ele sabe quem você pode ser, quem você pode se tornar. E ele quer, como eu falei, construir uma história, uma jornada contigo. E ainda assim, no final, como bom pai, ele quer agradar a nós que somos todos os filhos dele, se a gente for dedicado a ele, se a gente tentar fazer com que as lições que ele queira passar para nós a gente aprenda, ele vai passar assim a nos ajudar também com bênçãos, com coisas deste mundo, né? Mesmo que realmente não seja o objetivo final, podemos assim dizer, mas no final das contas, vamos dizer assim, tudo vai dar certo, porque Deus já construiu essa história e Ele é o autor da sua história e Ele sempre quis ter um final feliz para você e para todos nós. Mas enfim, esse era o vídeo, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo.